E se a gente pudesse resolver um dos maiores paradoxos do Brasil? Sabe qual? A fome convivendo lado a lado com o desperdício. E se a solução para isso tivesse dentro das escolas? É exatamente essa proposta que a gente vai conhecer hoje, a do Projeto Redemoinho, uma iniciativa que quer transformar esse problemão em uma baita solução. Olha só esses números, é pra gente parar e pensar. De um lado, a gente tem 27 milhões de toneladas de comida indo pro lixo, anualmente. E do outro lado, 33 milhões de brasileiros passando fome. Sabe, isso não é só um problema, é uma falha gritante no nosso sistema. É tipo uma ferida aberta, e é exatamente aí que o projeto Redemoinho quer entrar, para tentar cicatrizar isso. E tem um lugar onde essa contradição toda fica, assim, escancarada, sabe? E de um jeito que dói todo dia, a escola pública. Pensa só na cena. Uma bandeja com comida boa, nutritiva, que podia muito bem matar a fome de uma criança indo direto para o lixo. E ali, no mesmo pátio, um aluno tentando aprender, mas com a barriga vazia, talvez pensando que aquela merenda era a única refeição decente que ele ia ter no dia. Essa situação, que acontece todo santo dia, não é só triste não, ela é um dos motivos que leva à evasão escolar, que empurra as crianças para fora da sala de aula. Então fica a pergunta, né? Como é que a gente quebra esse ciclo de desperdício, de exclusão e transforma ele em um ciclo de oportunidade? Pois é aí que o projeto Redemoinho entra em cena. E não é só com uma boa ideia não, é com um sistema completo, todo pensado. Esse mapa aqui dá uma boa ideia do que eu estou falando. O Redemoinho não é uma coisinha simples, não. É para pensar nele como um motor mesmo. Um motor onde cada peça, a parte social, a econômica, a ambiental, está ali trabalhando juntinha, em sintonia. A ideia não é só doar comida, gente. É muito maior. É construir uma verdadeira engrenagem de transformação que se autossustenta, que gira sozinha. E para entender bem o Redemoinho tem um conceito que é chave, tecnologia social. Esquece aquela ideia de caridade, de assistencialismo. O que a gente está falando aqui é de um método. Pensa numa receita de bolo, sabe? Uma receita para promover mudança social que foi pensada para ser copiada, para ser melhorada, para ser usada em qualquer lugar do Brasil. Tá, mas como é que essa tecnologia toda funciona na prática? Bom, vamos dar uma olhada no coração da operação do projeto, o que eles chamam de cozinha de impacto social. A sacada genial do projeto é essa aqui. Eles pegaram um modelo de negócio super moderno, a tal da Dark Kitchen, aquelas cozinhas que só fazem entrega, e basicamente hackearam o sistema. Em vez de usar essa estrutura só para gerar lucro para alguns, a cozinha do Redemoinho usa para gerar dignidade para muitos. É pegar uma ferramenta do mercado e transformar num motor de impacto social. Genial, né? E o ciclo de funcionamento é bem claro e o mais importante, autossustentável. Olha só como funciona. Primeiro, eles aproveitam o que ia ser lixo. Depois, capacitam pessoas que estão precisando de uma oportunidade. Aí, a produção se divide em duas. As refeições sociais, que é a missão principal, né, combater a fome, e as refeições comerciais, que são vendidas para gerar grana. E essa grana é toda reinvestida. Isso garante que o projeto não precise ficar dependendo de doação para sempre. É um ciclo que se alimenta sozinho, uma roda que continua girando. Ok, a teoria é incrível, né? Mas na prática, o que isso significa? Vamos falar de números? Vamos ver o impacto real que um projeto como esse pode gerar? 2.000. E se não é só um número numa planilha, são 2.000 refeições dignas na mesa de famílias todo mês. São 2.000 chances de uma criança não ter que estudar com fome, de a fome não ser mais uma barreira para a educação. 1,5 tonelada por ano. Pra gente ter uma ideia, é quase o peso de um carro popular, só que de comida, que em vez de ir parar num aterro poluindo o meio ambiente, vai alimentar a gente. O impacto ambiental aqui é direto e bem importante. 25. Aqui a gente não está falando só de 25 pessoas recebendo um treinamento. A gente está falando de 25 futuros sendo transformados. São 25 sementes de oportunidade sendo plantadas na comunidade. Sementes que vão crescer, gerar seus próprios frutos e ajudar a quebrar o ciclo da pobreza. E essa tabela mostra bem a inteligência por trás do projeto. Com um aporte inicial de R$150 mil, a meta é que em 10 meses o projeto já pague 60% dos seus próprios custos. Isso é muito legal, porque mostra que dá para fazer o bem de um jeito inteligente, sustentável, sem depender de doação para sempre. É quase um negócio social. Mas olha, o impacto em uma única escola é só o começo. A ambição do Redemoinho vai muito, mas muito além. E é aqui que a coisa fica revolucionária de verdade. A ideia aqui é criar o que eles chamam de franquia social. Pensa numa franquia tipo, sei lá, McDonald's.
Você vai em qualquer uma, em qualquer cidade, e sabe o que vai encontrar, porque tem um processo. A lógica da franquia social é essa: criar um manual, um passo a passo, para que qualquer escola, em qualquer canto do Brasil, possa pegar esse modelo e replicar, adaptando para a sua própria realidade, claro. E para garantir que essa franquia funcione de verdade, o projeto não é feito de qualquer jeito, não. Ele é construído sobre uma base bem sólida de ferramentas de gestão. Não precisa nem se apegar a essas siglas aí. O importante é entender que por trás de tudo tem um método, um jeito rigoroso de fazer as coisas. Isso garante que o projeto seja eficiente e, principalmente, fácil de ser replicado por outras pessoas. E tudo isso junto nos leva a pensar num quadro maior, né? A repensar qual é o verdadeiro papel da escola na nossa sociedade. Essa frase, tirada do próprio projeto, resume tudo perfeitamente. Transformar excedentes alimentares em refeições dignas, capacitação técnica certificada e geração de renda sustentável para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sabe, a comida é o começo de tudo, é o ponto de partida, mas o destino final é a dignidade, a educação, a autonomia. É transformar um único problema em um monte de soluções que trabalham juntas. E essa análise toda deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão final. E se esse modelo se espalhasse? Imagina só, se cada escola no Brasil, que hoje é palco desse paradoxo do desperdício e da fome, e se cada uma delas pudesse se tornar um verdadeiro motor de transformação para sua comunidade, o potencial disso, em escala nacional, é simplesmente gigantesco.